Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no seu altar, pelo privilégio que tenho de estar em pé e respirar e pregar a sua palavra. Agradecer ao pastor Josué Brandão, meu pai, pelo privilégio que ele me dá de estar aqui e responsabilidade de pregar a vocês. Agradecer também pelo privilégio a Deus que tenho de ter a Gabriela, minha esposa, a qual vai fazer aniversário amanhã. Deus abençoe. No mais, vamos para a palavra, amém? Atos capítulo 1, versículos 6 a 9. Atos capítulo 1, versículos 6 a 9. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, e é aqui que eu quero que você preste atenção, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Curve sua cabeça comigo e vamos orar. Senhor Deus, Pai que está nos céus, estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, diante do Teu altar, Pai, para Te agradecer, Te louvar, Te adorar, Te render tudo que somos e temos, Pai, porque tudo pertence a Ti e sabemos desse privilégio que temos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos permita Te pedir, em especial me permita Te pedir, que não seja o homem aqui, Pai, mas que seja a Tua vontade sendo passada através de mim ao coração dos Teus filhos. Que seja a Tua palavra, Pai, mas não sejam os meus pensamentos. Te peço, Pai, nos cubra com Teu sangue, que o Espírito continue pairando sobre nós. É o que Te pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Podeis assentar. Eu costumo falar em algumas das minhas pregações uma história que eu li lá no livro Heróis da Fé. Um daqueles jovens pregadores conta que quando ele estava na escola bíblica cristã, quando era jovem, no século XVIII, o professor falou para aqueles jovens que todas as vezes que eles pregassem a palavra de Deus, eles pregassem a palavra de Deus, porque poderia ser a última vez que eles estivessem falando da palavra de Deus. Mas aquele mesmo professor falou a eles: lembrem a igreja que eles escutem a palavra de Deus, porque pode ser a última vez que eles escutem a palavra de Deus. Hoje meu objetivo, através da palavra, através de sermão, é entender um pouco, e se eu fosse dar um tema seria: por que Jesus subiu? Por que Jesus Cristo subiu aos céus? Interessante que naquele contexto, Jesus, como ser humano encarnado, ele cumpriu o objetivo como homem, mas a sua subida ao céu também tinha alguns objetivos a serem cumpridos que não aconteceria. Quando eu digo não aconteceria, coloco entre aspas, porque da vontade de Deus é feito qualquer coisa que Ele quiser. Mas se Ele não subisse, segundo a palavra de Deus, essas coisas que nós vamos falar não teria acontecido. E eu quero falar porque naquele contexto de Jesus Cristo, Israel, eles esperavam um Messias político, um Messias libertador político, um Messias que fosse pomposo e vestisse vestes reais, que descesse em um cavalo branco e mostrasse a todas as nações que aquele era o Messias. Mas Jesus veio como um homem simples, não foi aceito, nem acreditaram que ele era o Messias, Filho de Deus. Mas nós vamos ver que ele é o Messias, e que após o seu sacrifício na cruz do Calvário, eu e você temos a oportunidade de hoje estarmos aqui. Interessante que o objetivo da nossa vida, o objetivo da palavra de Deus, o objetivo de tudo que conhecemos,
é glorificar o Pai. Interessante que nós temos, na nossa limitação, muitas vezes, particularmente eu, perguntava, por que Jesus não ficava, como aquelas pessoas naquele contexto em que ele estava inserido, perguntaram. Eles queriam um Messias que quando viesse pela primeira vez e ficasse e reinasse pela eternidade. Mas Jesus veio como um homem encarnado e depois voltou aos céus. Nós nos perguntamos por que Jesus voltou. Porque ele, obviamente, Deus, Jesus Cristo encarnado, ele tinha a capacidade, ele tem a capacidade, ele tem todo o poder e honra e majestade de ter ficado e reinado de uma vez só, e acabaria logo com todo esse sofrimento da humanidade. Mas o porquê ele subiu, e é isso que eu quero falar com você. Interessante que o ponto central e o assunto mais importante entre todos os fundamentos que a palavra de Deus fala é a vida e a obra de Jesus Cristo. Para que possamos entender o ministério de Jesus, para que possamos entender a sua palavra e entender o porquê ele subiu e entender porquê ele voltará, nós devemos entender e estudar e procurar diante dele, na sua presença, essas perguntas. Devemos entender que qual é o sentido total do plano divino, o plano da redenção, porque não basta apenas receber a bênção, mas é importante entender o porquê do resgate, para que não caiamos no pecado do desmerecimento daquilo que Deus fez. Interessante que tudo na vida de um discípulo de Cristo é derivado da relação e conhecimento que tem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o objetivo de Deus Pai para nós é que tenhamos pleno conhecimento do seu Filho Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo de Deus Pai é que eu e você, como igreja e noiva do Cordeiro, tenhamos total e completo conhecimento de quem é Jesus Cristo. As pessoas apenas creem, e não estou dizendo que isso é pouco, mas o que Deus quer para mim e para você não é limitado apenas a crer, mas é a crer e também ter pleno conhecimento de quem Jesus é. Devemos entender que Ele é, e o conceito de passado, presente e futuro não se enquadra nele. O fato de Ele ter vindo e voltado não tira o mérito de que Ele é nosso Deus, nosso Senhor e nosso Rei. E ainda antes de entrar na mensagem, devemos entender um pouco, me permita falar isso, onde começou. Vamos ver que Jesus existia antes de todas as coisas. João capítulo 1, versículo de 1 ao 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O teólogo Henry Alford diz assim: onde está contida a substância e o tema do evangelho inteiro, a palavra eterna de Deus, originária de toda existência, vida e luz, tornou-se carne, habitou entre nós, foi testemunhado por João, rejeitada pelo próprio povo, embora estivesse acolhida por alguns que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele foi a perfeição e o término da revelação que Deus quis fazer de si mesmo, revelação essa parcialmente feita na lei, mas plenamente declarada em Jesus Cristo. Tudo foi feito e originado em Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo encarnou em forma de homem. Nós vamos ver que o início, meio e fim, passado, presente e futuro não se enquadra, porque o Verbo unigênito, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, portanto ele é. O conceito de tempo não se enquadra em Jesus Cristo. Nós podemos limitar esse conceito nele, porque ele é o criador de tudo, e o tempo foi criado também nele. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17 diz assim:
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Interessante que após isso ele tornou-se homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Interessante que o verbo eterno, aquilo que tudo se originou nele, se esvaziou. Interessante, imagine comigo, o homem, o ser humano, ele se transformar em um verme. Nem se compara ao Criador se tornar criatura, porque o homem e o verme ambas são criaturas. A humilhação de Deus, a humilhação de Jesus Cristo não começou no Gólgota, começou em Belém, quando ele nasceu de uma virgem, se tornando homem. O próprio Criador se tornou criatura. Ele tomou a minha e a sua forma. Seguindo isso, Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. 1 Pedro capítulo 2, 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Primeiro Deus esvaziou-se quando se fez carne. Agora como homem ele continua se esvaziando durante a sua vida. De que forma? Ele sempre em sua vida obedeceu ao seu Pai. O pecado de Adão foi cumprir a sua vontade, mas Deus em toda a sua vida cumpriu a vontade do seu Pai. Vai dizer assim em Filipenses capítulo 2, que se humilhou sendo obediente até a morte. Quando você cumpre obediência, quando você cumpre a vontade do seu Pai, é a forma e o método de você se esvaziar e ser cheio da presença dele. Interessante que em João capítulo 4, versículo 34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Ele se fez carne e ainda em vida continua obedecendo ao seu Pai. Portanto, não devemos pautar a nossa vida em vontades humanas, porque dessa forma estaremos cometendo o mesmo pecado de Adão, fazer a própria vontade. E o nosso papel é seguir os passos de Cristo. De que forma? Obedecendo ao Pai, Deus. Devemos entender que em sua vida ele fez uma obra grandiosa. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você vê que em toda a caminhada de Cristo, desde o verbo até o homem, ele consiste em fazer a obra do Pai, glorificar ao Pai. Ele alimentou multidão, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, deu vista ao cego, ressuscitou mortos, mas o seu objetivo sempre foi ensinar como agradar o Pai e viver o reino de Deus aqui na terra. O que eu estou tentando dizer nessa introdução é que Deus estava entre nós e mesmo assim Ele decidiu subir aos céus. E eu peço que você consiga fazer essa linha de raciocínio para entender o porquê Ele subiu, tendo todos os motivos para ter ficado. Morreu por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6 diz assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Interessante, sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz e levou sobre si todo o pecado. Aqui está quase concluindo a sua missão na terra. Ele morreu por mim e por você. Ele garante o direito de reinar na terra. Ele toma posse da minha e da sua vida. Ele tinha todo o motivo, tinha todo o poder e havia garantido de forma lícita o direito de reinar na terra. Mas mesmo assim, ele subiu aos céus. Primeiro ponto que eu quero falar com você é: porque Jesus subiu, o universo tem um Senhor e Rei. Salmos capítulo 24, versículos 7 a 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Antes dele vir à terra e encarnar como homem, ele era o verbo que estava com Deus. Ele era Deus. Mas após ele subir, quem é esse o Rei da glória? Ele se torna, ele garante no corpo glorificado como homem, ele se torna Rei dos reis, Senhor dos senhores. Interessante que o contexto aqui escrito de Salmos 24 é possivelmente inspirado no momento em que Davi resgata a Arca da Aliança que estava lá na casa de Obed-edom. Só que esse mesmo texto também cumpre a profecia messiânica, porque o contexto que está inserido é de imaginar que esse momento é o momento em que Deus, com Jesus Cristo, quando ascende aos céus, essa é a forma que ele é recebido aos céus. Trazendo mais para cá, portais, no contexto de Roma, era feito somente a grandes conquistadores. Quando o conquistador conquistava uma terra, uma batalha, quando ele voltava para a capital, ele era recebido na capital com arcos, com portais. E nesse momento, Jesus está recebendo e está sendo elevado ao mais alto arco, ao arco nos céus. Ele está sendo recebido como um herói da batalha, aquele que conquistou tudo, aquele que conquistou o direito de reinar, aquele que venceu a batalha contra o príncipe das trevas. Ó portas eternas, levantai as cabeças, porque não há quem fique de cabeça baixada quando o grande conquistador, Jesus Cristo, está adentrando aos céus. Porque ele subiu, nós temos um Rei, Senhor. Porque ele subiu, o universo tem um Rei e Senhor. Vamos seguir. Vamos ver que ele estava vindo de uma recente vitória sobre as forças do mal. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus estava subindo porque conquistou o direito de reinar, porque venceu a batalha e desprezou o mundo das trevas. O que eu estou tentando falar para você é que tudo isso que tem no universo está debaixo do senhorio e reinado de Jesus Cristo. Eu estou te falando porque ele subiu, o universo tem um rei. Porque ele subiu, as potestades, os demônios, os anjos, os seres humanos, a criação, a natureza tem um rei e senhor, e não há outro que divida o trono com ele.
Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, em outras versões, o exaltou ao máximo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Uma observação aqui: o nome que está acima de todo nome não é revelado a nós. O nome de Jesus Cristo nos céus não é revelado a nós, será revelado quando nós subimos e quando estivermos com Ele lá. Mas, vamos seguir. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A gloriosa recompensa que Jesus recebe está descrita logo no início: pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, o exaltou ao máximo. Ei, o mesmo que se humilhou foi exaltado. A mesma regra e princípio que ele estava pregando durante a sua vida na terra, descrito lá em Mateus 23, versículo 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora está sendo aplicado em sua própria causa. Ele se humilhou quando encarnou como homem, ele desceu às profundezas para resgatar a nossa alma, mas foi exaltado de sobremaneira. Interessante que por causa da sua humilhação na cruz do Calvário, culminando em sua morte, essa recompensa lhe foi dada. Ele foi exaltado de sobremaneira porque ele morreu. Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Ei, através da sua morte, quando subiu aos céus, foi exaltado de tal forma, sendo coroado é o que? Se tornou Rei dos reis e Senhor dos senhores. O universo tem um rei, o trono não está vazio, o túmulo está vazio, o trono não está vazio, tem o nosso Rei, Jesus Cristo, assentado à direita de Deus Pai, regendo todo o universo e toda a criação. Todavia, devemos entender que nós também poderemos ser exaltados. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Mas Jesus foi de sobremaneira exaltado. Isso já quebra aquele argumento de que somos iguais a Cristo, porque nós somos exaltados até o céu. Jesus foi de sobremaneira exaltado. Vamos ver que ele ultrapassou os céus. Ele não ficou limitado no céu, ele ultrapassou. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou que atravessar, rompeu os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele foi feito mais alto que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O mesmo que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Efésios capítulo 4, versículo 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus, ele foi super exaltado, ele recebeu o lugar de honra e majestade, ele recebeu o direito legítimo de estar à direita de Deus Pai. Interessante que nessa posição de Rei e Senhor, ele está acima de tudo e todos. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio,
e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A sua exaltação máxima está contida a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua coroação. Nós somos exaltados nele, mas sua sobremaneira exaltação está contida a sua ressurreição. Ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus, ele foi estar à direita do Pai e foi coroado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante que a parte final da sua exaltação é concluída nos versos 10 e 11 do capítulo 2 de Filipenses. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, o que Paulo está dizendo é que todos os redimidos, os anjos, regozijarão em confessar que Ele é o nosso Senhor, mas os demônios, as potestades, os pecadores serão impelidos de confessar também que Ele é Rei e Senhor do universo. Apocalipse capítulo 5 versículo 13 diz assim: então ouvi que toda criatura, João não faz distinção, que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelo século dos séculos. Jesus Cristo é o Senhor. Toda criatura, não importa querendo ou não, deverá confessar que Jesus Cristo é Rei e Senhor do universo. Porque Jesus subiu, o universo tem um Rei e Senhor. Ponto 2. Porque Jesus subiu, nós temos um mediador, um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2 versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Paracletos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus cumpriu o plano de salvação, e ainda depois do seu sacrifício, Ele permanece dia e noite junto ao Pai, defendendo a mim e a você. Porque Jesus subiu, Ele está à direita do Pai, sendo o nosso advogado. A todo momento Satanás está se opondo contra nós perante Deus, mas Deus está a todo momento dizendo assim: Pai, eu paguei. Satanás não tem argumento contra mim e você. Jesus Cristo não defende a nossa inocência, porque não somos, mas Ele pagou o nosso preço. Portanto, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós vamos ver que lá em 1 João capítulo 3 versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Jesus está ao lado do Pai nos defendendo, mas nós que somos nascidos de novo, devemos abandonar a prática do pecado.
Abandonar a prática do pecado não é deixar de ter a alma pecaminosa, porque nós temos a natureza pecaminosa, mas não nos impede de buscarmos a Deus e deixarmos a vida do pecado, porque a semente divina está em nós. O que me faz pensar que quem não abandona o pecado não é porque não consegue, é porque gosta e está usando de desculpa para não abandonar o pecado, porque a palavra de Deus está dizendo que quem nasce de novo tem a semente divina e não vive na prática do pecado. Portanto, mesmo assim, nós temos um advogado junto ao Pai nos defendendo a todo instante. Você devia estar glorificando muito, porque nós somos pecadores, não merecedores de graça nenhuma, e Deus está lá. Eu paguei. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32 diz assim: Jesus, antes de eu ler, mesmo em vida já era nosso advogado. No texto que eu acabei de falar, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça tu, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A partir do momento que Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai, nós estamos sendo capacitados também para fortalecermos os irmãos fracos na fé que nos rodeiam. Nós devemos, como os filhos de Deus, refletir a vida do nosso mediador. Ele nos defende para que possamos ter a oportunidade de fortalecer o irmão que é fraco na fé. Aí eu pergunto a gente: nós estamos fortalecendo os irmãos ou estamos pisando no pescoço? Nós estamos refletindo de fato a vida do nosso mediador? Nós estamos nos comportando como pessoas que não merecemos nada, e mesmo assim o Rei e Senhor do Universo está nos defendendo junto ao Pai, se opondo contra Satanás? Eu e você devemos estar convictos que nós refletimos a vida e devemos refletir a vida e as atitudes do nosso mediador junto aos nossos irmãos. Vamos seguir. Nenhuma acusação prospera contra os filhos de Deus diante de Deus em seu tribunal. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 33 e 34 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu estou te falando porque Jesus subiu. Nós temos um mediador junto ao Pai nos defendendo a todo momento. Nem o próprio Satanás pode mais condenar a mim e a você. O príncipe das trevas não tem mais direito sobre a minha vida e a sua vida. Ele só pode alcançar a mim e a você se Deus quiser, assim como ele tocou em Jó, porque Deus permitiu. Até o próprio Satanás está debaixo do senhorio e reinado de Jesus Cristo. Quanto mais ofender, julgar a nós. Nenhum julgamento se mantém de pé diante de Deus, porque Ele mesmo nos justifica no teu tribunal. Vamos ver que quando Jesus Cristo intercede por nós, até Satanás se cala. Na quarta visão, lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 5, nós vamos ver que Satanás vai dizer o texto que está para se opor a nós, mas o Senhor o repreende, e no contexto da visão ele não abre a boca para falar mais nada. Quando o Senhor Jesus Cristo repreende Satanás, ele cala a boca e deixa de julgar os nossos atos. Porque Jesus subiu, nós temos um mediador junto ao Pai, nos defendendo de dia e de noite. Nós devemos estar convictos disso.
Jesus não veio defender a nossa inocência, porque não somos, mas Ele veio morrer em nosso lugar. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele não morreu para um grupo de pessoas, Ele não morreu por uma parte especial, Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Se toda a humanidade morresse, não conseguiria pagar a conta, porque para a conta eterna é necessário um ser eterno morrer. O único ser eterno que tem é a própria Trindade. Eles estão, eles são. Eu não posso, na minha limitação do homem, como dizer o princípio das coisas, mas a Trindade é. Eles estão. Para que nós fôssemos pagos o nosso pecado, era necessária a morte do Filho de Deus. Ele encarnou-se, fez homem e derramou o seu próprio sangue. O Cordeiro Imaculado morreu por mim e por você. Nosso preço foi pago na cruz do Calvário. E todos os dias na nossa mente devemos estar convictos que nosso preço foi pago, e devemos glorificar ao Pai em tudo o que fizermos. Essa convicção deve estar em nosso falar, em nosso viver, em nosso andar, em nosso pensar. Em tudo o que fizermos, devemos estar convictos que nosso preço foi pago, e por isso devemos glorificar a Deus. Não há sentido para a nossa vida se não for glorificar a Deus. Vamos ver que o fato de Jesus Cristo morrer na cruz, Ele espera de nós que também morramos por Ele. Romanos capítulo 6, versículo 9 a 12 diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que Jesus espera de nós é que morramos para o pecado, porque Ele morreu por mim e por você. Não é esperado nada menos de nós do que a nossa morte para o pecado. Morrer para o pecado não é estar dormindo e levantar quando acordar, pecar, depois dorme de novo. Não é isso não, é morrer de uma vez por todas para o pecado, porque Jesus morreu para sempre e pagou nossos pecados e ressuscitou em glória e majestade. Nossa vida deve revelar que somos novas criaturas. E tudo que fizermos é para o nosso mediador Jesus Cristo, porque nele fomos escolhidos. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós fomos redimidos nele. Efésios 1 capítulo, versículo 7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós devemos viver nele. Filipenses capítulo 1, versículo 21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que eu estou tentando dizer é que nós estamos nele, fomos redimidos nele e vivemos nele pela sua graça e misericórdia. Portanto, nossa vida deve refletir que somos de fato novas criaturas, que de fato nós morremos para o pecado de uma vez por todas. Porque Jesus subiu, nós temos um mediador junto ao Pai. Terceiro ponto: porque Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Muito obrigado.
Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que é em igualdade com o Pai, agora vive em mim e em você. Entenda a frase que eu falei. Aquele que é em igualdade com Deus Pai, habita em mim e em você. A mensagem poderia acabar aqui, só com essa frase: o Espírito de Deus habita em nós. Como nossa vida está refletindo, como a nossa habitação está sendo limpa, como nossa habitação está sendo ornamentada, como nossa habitação está sendo colocada do jeito que Jesus quer. Jesus, o Espírito Santo de Deus, está confortável, está se sentindo bem, está em você, ou ele se apartou e nem sentimos ainda? Porque muitas vezes a gente se incomoda com a sujeira que temos no quarto, mas não nos incomodemos com a sujeira que tem em nossa alma. E assim como você não quer viver em casa suja, o Espírito Santo também não habita em lugar sujo. Vamos seguir, o propósito não é esse. Vai dizer em João capítulo 14, versículo 2, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Em todo momento do ministério de Jesus, ele fala que ele iria, e ele sempre garante um benefício. Ele vai, e outro benefício aqui é capacitar a nós a fazerem obras maiores. João capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Jesus diz que em João capítulo 14, versículo 20, nos daria maior conhecimento. Diz assim: naquele dia vós conhecereis, conhecimento, que eu estou com meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E por último, ele diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. E eu não quero entrar nesse mérito, mas a razão básica do motivo pelo qual a partida de Jesus Cristo significa triunfo e não tragédia, o porquê a sua partida revela que é auxílio e não obstáculo, é porque para nós como igreja, de outro modo o Espírito Santo não viria. Ele mesmo disse: não sou eu. Interessante que o texto deixa margem, quando eu digo isso, deixa margem para nós pensarmos que o Filho está partindo via cruz. Por meio da sua partida ele conquista o mérito da redenção para o seu povo. Mas o Espírito Santo é aquele que tem a tarefa especial de aplicar em nossa vida os méritos salvíficos. São fases do plano da redenção. Deus enviou o seu Filho, o Filho resgatou o direito da redenção para o seu povo, e o Espírito Santo de Deus aplica os méritos salvíficos. Portanto, se Jesus estivesse aqui, a obra não haveria sido completada, porque para ser completada ele precisaria subir para sentar ao trono, e então o Espírito Santo descer. Entenda, diz assim, vamos ver que o Espírito Santo aplica esses méritos salvíficos lá em Romanos capítulo 8, você pode ver todo. E em Gálatas capítulo, versículo 4 a 6, Gálatas 4, versículo 4 a 6, diz assim: findo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus envia seu Filho, o Filho cumpre e resgata o direito de redenção, e o Espírito Santo aplica os méritos salvíficos.
não haveria, são sequências, são fases que são aplicadas uma depois da outra. Portanto, porque Jesus subiu, o Espírito Santo desce. Nós vamos ver que não há méritos para serem aplicados se o mérito não houvesse sido completo. O Espírito Santo é a bênção, é a recompensa do trabalho de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 33 diz: exaltado pois a destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ei, só recebemos o Espírito porque Jesus subiu. Uma recompensa não pode ser dada se a tarefa não esteja completa. Ei, o que eu estou dizendo é que o Espírito Santo, quando desce na terra, é um sinal para os céus, para a terra e para aqueles que estão debaixo da terra, que a obra da redenção atingiu a sua completude. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, Satanás tem a certeza que a obra da redenção foi completa. O Espírito Santo, quando desce, é sinal de que tudo foi cumprido. Deus envia o seu Filho. O Filho vive como homem, o Filho morre, o Filho ressuscita, o Filho ascende aos céus e o Espírito Santo desce. A obra da redenção foi completa. Eu e você não seríamos a habitação do Espírito se Jesus Cristo não tivesse subido. Porque Jesus subiu, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Vamos seguir. Nós vamos ver que a obra da redenção é uma coisa feita de tão perfeita forma. Em João capítulo 3, versículo 16, Deus enviou o Filho. Em João capítulo 15, 26, em João capítulo 16, versículo 7 e 8, o Filho envia o Espírito. Mas em João capítulo 14, quem envia o Espírito é Deus. O Deus envia, o Filho envia e o Espírito Santo vem. A obra foi completa. A obra foi completa. Atos capítulo 1, versículo 6 a 9 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, aleluias, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dito estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Porque o Espírito Santo desceu, nós recebemos por Ele autoridade, poder, para sermos testemunhas do seu reino, aqui na terra, até o fim. Vamos para o último ponto. Porque Jesus subiu, nós temos esperança que Ele voltará. Me permita falar, a minha geração não está falando da volta de Cristo. A minha geração, quando eu digo a minha geração, aqueles que são da minha idade, que estão pregando, não se fala mais da volta de Cristo como se falava nas gerações anteriores. O que fala é que somos iguais a Deus. O que fala é que estamos no mesmo nível. O que fala é que vamos conseguir,
que podemos pecar e somos alcançados pela graça, mas ei, a mensagem da Bíblia é que Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Ele está mais próximo do que estava 2000 anos atrás. E a Bíblia vai dizer que Ele voltará quando menos esperarmos. E entenda, Ele voltará quando nós estivermos acostumados à nossa zona de conforto. Quando estivermos esperando, achando que Ele não voltará mais. Ele voltará e resgatará a sua igreja. É tempo de arrependimento, porque quem não se arrepender, fica. Vamos seguir? Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Jesus voltará, e essa é a esperança da igreja. Nesse texto nós podemos ver os anjos colocando em equilíbrio a ascensão de Jesus e a sua volta. Nós vemos que assim como Jesus subiu, Ele voltará. Jesus retornará fisicamente em corpo glorificado, assim como subiu aos céus. Ele permanece verdadeiro ao seu caráter. E a maior promessa da Bíblia é que Jesus Cristo voltará. Essa é a maior mensagem da Bíblia, que Jesus voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva do Cordeiro. Vamos seguir? Naquele momento eu entendo e eu penso que aquelas palavras daqueles anjos estavam gerando conforto naqueles discípulos. Interessante que ele fala, os anjos falam varões galileus, porque Judas era o único que não era galileu e já havia sido morto. Os 11 que ficaram eram galileus. Ele fala assim: não se preocupem, Ele volta. Ele está gerando conforto, porque o amigo daqueles discípulos, o mestre, aqueles que o ensinaram a como andar, que os transformaram em homens pescadores de homens, havia subido. Eu imagino que eles se sentiram desamparados, com um pedaço faltando. Mas 2 anjos dizem assim: ei, deixa eu falar, assim como ele foi, ele volta. Os anjos não estavam contando uma novidade, eles estavam confirmando aquilo que Jesus Cristo sempre falou: eu retornarei, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. Eles estavam confirmando a esperança que já havia no seu coração. Interessante que a volta de Jesus passou a ser um anseio e um motivo que levava os discípulos a viverem. Romanos capítulo 8 a 18, Romano 8, 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Os discípulos e outros como Paulo estavam conseguindo viver porque tinham a esperança que Jesus voltaria. O que Paulo está dizendo é que não importa as provações, não importa os sofrimentos, não importa as dores, nada se compara com a glória que há de ser revelada. E quando Paulo fala e usa o termo, esse tempo presente, não indica o tempo dele, não indica também o tempo em que a igreja que vai ler a carta está estabelecido. Indica que desde a fundação, que desde onde começou a humanidade e seu pecado até a volta de Cristo, todo o sofrimento que tem nesse tempo não se compara
com a glória que há de ser revelada na volta de Cristo. Nada se compara à volta de Cristo. Interessante que a glória que há de ser revelada é tamanha, é tão grande, me faltam palavras, que a própria criação, a natureza geme pela volta do seu Criador. Ainda em Romanos capítulo 8, mas versículo 19 a 22 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só para observação, a revelação dos filhos de Deus é porque a natureza foi condenada pelo pecado do homem, assim como a sua glória será revelada quando os filhos de Deus subirem aos céus. O destino da natureza da criação está ligado à humanidade. Vamos seguir. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o homem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O termo que Paulo usa, está sujeito à vaidade, o termo não é vaidade. O grego no original é mataiotes, que significa atrofiar. O pecado do homem atrofiou o desenvolvimento e o potencial da natureza. A natureza durante todos esses milênios se desenvolveu presa, reprimida pelo pecado do homem. Ela suporta dores, ela geme pela volta do Criador, porque será quando ela será liberta do pecado que o homem cometeu. O homem, quando pecou, não pegou somente a humanidade, reprimiu o potencial de toda a criação. A glória de Deus é tamanha que a criação geme pelo seu Criador. Se a natureza geme pelo Criador, se toda criatura geme pelo Criador, se toda a natureza geme pelo Criador, o que estamos fazendo? A nossa alma deve ansiar pela volta de Cristo. Ah, Deus só volta quando eu casar. Você está comparando a volta de Cristo com um casamento? Ah, Deus só volta quando eu conseguir isso. Para de ser egoísta e vamos viver uma vida cristocêntrica. Porque quando nós estamos tentando atrasar a volta de Cristo, nós estamos em pecado, em um mundo de trevas, e a criação está sendo reprimida por consequência do nosso pecado. O nome disso é egoísmo. Nós, toda a criação, deve anseiar pela volta de Cristo Jesus. Vamos seguir. Os apóstolos e os cristãos da igreja primitiva consideravam a volta de Cristo como uma bendita esperança. Tito capítulo 2, versículo 11 a 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que eu aprendo aqui, gente, é que é tempo de arrependimento. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos remiu de toda iniquidade, nos purificou para si mesmo, para exclusivamente ter um povo seu. Para isso é necessário arrependimento dos pecados. É tempo de colocar a boca no pó e pedir perdão por nós.
É tempo de quebrantar o coração e a alma e dizer assim: eu não mereço, mas eu anseio pela tua volta, porque eu quero fazer parte do teu povo. É tempo de abrir mão do ego e se derramar, se quebrantar diante da presença de Deus. Nós precisamos, necessitamos, nossa alma anseia em fazer parte do povo que é exclusivo de Deus. Em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, o louvor já pode subir. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu pergunto: somos os redimidos? Hoje, nesse exato momento, se Jesus voltasse, fazemos parte dos redimidos? Porque eu tenho certeza que Ele voltará. E essa convicção precisa estar cravejada em seu coração. Vamos seguir. O anseio de estarmos face a face com Deus está impregnado em nossos corações. Desde o pecado do homem, não se havia mais essa oportunidade, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Hoje temos a esperança que mais uma vez encontraremos Deus face a face. Imagine nós, como eu estou aqui com você, face a face. Ele, quando voltará, nos levando aos céus, estaremos face a face com Deus Pai. Aleluias. Essa deve ser a nossa esperança. Vamos em Isaías capítulo 40, versículo 10, uma de suas várias menções sobre a volta de Cristo. Diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Jesus virá, porque Jesus subiu, temos a esperança que Ele voltará. Outro privilégio da sua volta, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente. Grego ama, indica ao mesmo tempo, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na volta de Cristo, todo o seu povo redimido, toda a família que faz parte do reino de Deus, se encontrará com Ele nos céus. João capítulo 14, já quase concluindo, versículo 1 e 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, logo voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também.
Quando Jesus veio, Ele ficou 33 anos. Na sua segunda volta, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele não irá mais se separar de nós. Nós estaremos com Ele aonde Ele estiver. Se coloque de pé. Ei, devemos confiar, porque Jesus Cristo é fiel. Hebreus capítulo 23, versículo 10 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos confiar, porque Jesus Cristo é fiel, e Ele prometeu que Ele voltará e resgatará a igreja, a noiva do Cordeiro, eu e você. Eu vou ler o último texto e juntos vamos glorificar. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele voltará. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos glorificar, adorar.